Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1. Bastante confusão, né? Porque muita gente imaginava que mesmo com o terceiro lugar do Leclerc, que ficou conhecido depois da punição que ele recebeu pós-corrida, que o título ia para os Estados Unidos, né? Porque muita gente pensou que a pontuação viria pela metade e do nada a Fórmula 1 anuncia que tem pontuação integral para os pilotos. Segundo eles, como a corrida terminou, por mais que não nas voltas planejadas, mas como ela não terminou em bandeira verde, aí é como se tivesse sido um evento concluído e não um evento interrompido. Aí quando é um evento interrompido que tem aquelas porcentagens de voltas, eles fazem a pontuação, mas como não foi o caso de hoje, né, a corrida a gente teve essa demora injustificável de se postergar a largada, entende? A questão é que a condição da pista dava para correr há bastante tempo, inclusive para mim a direção de prova prejudicou muito, mas muito mesmo o prosseguimento da corrida. E assim, né, a gente teve uma corrida bem divertida, né, ao meu ver, teve bastantes disputas, alguns duelos bem legais, né, o duelo do Hamilton com o Ocon estava muito legal de se assistir, o duelo do Pérez com o Leclerc nas voltas finais foi bem divertido também, e assim, a gente teve aí essa confusão toda, muito por causa da direção de prova, que mais uma vez protagoniza negativamente a Fórmula 1, mas não dá para negar que o título é merecido. Para mim, não faz diferença nenhuma se o Verstappen é campeão agora, se é campeão nos Estados Unidos, o cara vai ser campeão. Mais uma corrida que mostra porque ele é o melhor piloto da atualidade, né? Começa com chuva pesada, primeiro a gente tem a largada em tempo normal, me surpreendeu, sinceramente, porque a pista estava bem molhada e a ideia era largada. Eu falei, eu acordei convicto de que eu teria que esperar para ver a largada. Me tive, mas assim, a largada principal aconteceu, a gente teve lá o Verstappen até largando mal, o Leclerc larga melhor do que ele, porém ele dá o troco por fora de uma maneira linda. E o Pérez passa o Sainz, né? E aí começou ali o quarteto a andar na frente até chegar ali no segundo setor, né? Eles fazem aquele hairpin, aí tem aquela parte de alta velocidade, né? Mas que é uma curva, na chuva é bem complicado de fazer, o Sainz perde o controle e bate. E nessa batida ele abandona e deixa alguns detritos na pista, até partes ali da barreira de pneus, né, que uma delas que o Gasly arrastou até o box, né, e ainda teve toda a controvérsia da direção de prova, tá uma pista toda molhada, colocando os tratores no meio da pista, que é o pior timing possível. Chuva, Grande Prêmio do Japão, onde em 2014 a gente teve o último acidente fatal, né, do Jules Bianchi. Ele morreu 9 meses depois, mas foi decorrência daquele acidente. Então, tudo aquilo ali mostra o despreparo desses diretores de prova. Aí a corrida foi interrompida. E assim, cara, nunca choveu pesado demais, né? Eu fico olhando assim algumas corridas que a Fórmula 1 teve, tipo o Grande Prêmio do Japão em 2007, Grande Prêmio do Brasil em 2016, usando até o exemplo dos pneus Pirelli, quando a gente fala, por causa dos pneus. Gente, eles dão a largada a 45 minutos do fim do prazo de 3 horas, inclusive mudou, antes era 4, agora é 3, né? Eles dão essa largada e assim, os caras, eles dão 2 voltas, já estão mudando para intermediários. Havia condição para correr bem antes mesmo. Assim, tinha condição clara de corrida, a pista não estava tão molhada assim, estava nítido que tinha algumas poças, mas o resto estava dando para andar. E inclusive me lembra uma decisão que o Charlie Whiting fez no Grande Prêmio do Japão em 2007, com uma pista com condições muito piores, né? Que ele deixou os carros andarem com os pneus de chuva quase 20 voltas atrás do safety car. Aí depois deu a bandeira verde, porque assim, os carros passando ali pela pista, eles já tiravam um pouco da água, eles jogavam água para fora da pista, deixavam um trilho ali mais aderente para os carros passarem. Então assim, nem isso esses diretores de prova incompetentes conseguiram pensar. E assim, a gente teve também o abandono do Alexander Albon e a corrida seguiu ali com seus 18 carros. E a gente teve uma corrida interessante, né? Começou com os pneus ali de pista de chuva extrema. A Haas teve a brilhante ideia de uma pista que estava claramente para intermediários, deixar o melhor piloto de chuva deles, né, sofrendo com os pneus de chuva extrema o tempo todo lá. E no final das contas o Mick Schumacher só estava ali para atrapalhar um pouco a vida dos líderes e ele teve que parar. A Haas e suas estratégias idiotas, né? E eu acho que a Alpine também errou, né? O Fernando Alonso podia ter sido um dos primeiros a parar. Se tem alguém que controla um carro numa condição adversa, é o Alonso, que é um dos destaques dessa corrida, né? E assim, a gente teve claramente algumas equipes arriscando, né? Porque podiam se dar o luxo disso, que foi a Aston Martin com o Sebastian Vettel e o Williams com o Nicolas Latifi. E ambos se deram muito bem, né? Ambos saltaram bastante ali no grid. O Vettel foi para 6ª posição, o Latifi chegou a estar na 8ª, né? Ele foi ultrapassado pelo George Russell depois.
depois, mas ainda assim uma corrida muito boa do Latifi, que consegue seus primeiros pontos no campeonato, né? Ele deixou o Hülkenberg com 0 apenas, o Hülkenberg também só correu duas corridas, e o carro da Aston Martin no início da temporada era uma coisa assustadora, não tinha nem alinhamento, né? Os caras soltavam o volante e o carro ia para um lado ou para o outro, uma coisa assustadora. E a corrida seguiu, né? E o Verstappen, no início, tinha pressão do Leclerc, mas o carro da Ferrari desgasta o pneu de uma maneira, né? E aí começou, a vantagem do Leclerc, que era de 8 segundos, né? Ele se aproveitou que o Pérez tinha uma relargada ruim e durante a parada ele teve que pegar mais trânsito, né? Começou a cair, aí começou a cair de 8 para 7, para 6, para 5, para 4, para 3 e o Pérez chegou, né? E o Pérez atacou, tentou de várias maneiras, não é fácil ultrapassar na chuva, sem DRS, não é fácil ultrapassar na Fórmula 1. E a questão é que ele tentou ali no hairpin em vários momentos, né, mas nunca tinha muita condição de usar o vácuo para ultrapassar, já que esses carros não dão vácuo, essas porcarias de carros de efeito solo. Como eu odeio esses carros. Eu estava segurando muito para falar assim, como eu odeio esses carros de efeito solo, né? Como eles são ruins para ultrapassar. Não dão um vácuo decente, né? Entende? O Hamilton saindo a 1/10 do Ocon na reta e não consegue fazer ultrapassagem. Porque o carro mais dentro de reta. No vácuo não era para ser. Entende? Cara, é uma coisa absurda esses carros de efeito solo. Mas assim, o Pérez começou a atacar mais, aí com o passar das voltas até... Tem uma coisa que eu não entendi, porque o cronômetro zera, eles decidem que é a última volta. Normalmente, se o cronômetro zera, você passa e tem mais uma volta. Aí decidiram que é a última volta, o Pérez foi com tudo, né? Tentou fazer no hairpin, colocou de lado, o Leclerc jogou muito duro, para alguns até duro até demais, mas ele continuou pressionando, fez a 130R melhor. Aí o Leclerc, né, que prejudicado obviamente também pelo ritmo da Ferrari, que não é lá grandes coisas, né, desgasta muitos pneus deles, cometeu o erro da última curva, né? E não tinha necessidade. O cosplay de Fisichella em 2005, quem não lembra daquela corrida que o Fisichella era para ter ganhado com o pé nas costas, né? O único carro de ponta largando lá na frente e ficou com aquele ritmo de patrulha o tempo todo. Só que assim, ainda assim ele estava com a vitória na mão e ele fazia uma jogada defensiva naquela chicane sem necessidade, jogando por dentro. O Raikkonen nunca ia passar por ali, ele só prejudicou a tangência e deixou o Raikkonen passar lá na curva seguinte, na primeira curva. Então eu fiquei pensando assim, o Leclerc ganhou de Fisichella, não tinha necessidade dele estender a freada ali, o Pérez não ia conseguir ultrapassá-lo e ele entregou a posição, né? Porque não só ele ganhou vantagem ele passando por fora da pista, ele deu uma bloqueada no Pérez ali que não dá, ele não quis aceitar a ultrapassagem e no final das contas perdeu a segunda posição. Pelo menos essa corrida mostra que o Pérez é um bom piloto de chuva, porque eu vejo toda hora o pessoal do Grande Prêmio, o pessoal ali também da Band fala que o Pérez não é tão bom de chuva. Ele é bom de chuva, ele está mostrando. Obviamente a distância do Verstappen assusta, mas o Verstappen é o melhor piloto de chuva da atualidade, né? E assim, termina a corrida com a vitória de Max Verstappen com uma distância de 27 segundos, né? O Pérez chega em segundo, Leclerc em terceiro, Ocon em quarto, baita corrida do Ocon, Hamilton em quinto, o Vettel em sexto, nota 9 milésimos à frente do Fernando Alonso. 9 milésimos, o Alonso parou no finalzinho, se tivesse parado antes ele tinha ganhado não só a posição do Vettel, como talvez ameaçasse o Hamilton e o Ocon, mas demoraram para parar ele, né? E ele ficou 9 milésimos atrás do Vettel, quase que ele consegue a sexta posição. O Russell chegou na oitava posição, corrida ok, não é nada demais do Russell, e conseguimos ultrapassar, e convenhamos, o carro dele é muito bom, né, comparado a esses carros do médio escalão, né? E ele não chegou no Alonso, no Vettel, o ritmo dele, ao meu ver, foi um pouco decepcionante nesse final de prova. Nicolas Latifi nono, melhor corrida dele no ano, né? Não sei se é a melhor da Fórmula 1, porque teve aquela corrida na Hungria no passado. Norris em décimo, Ricardo em 11º, Stroll em 12º, Tsunoda em 13º, Magnussen em 14º, Bottas em 15º, Guan Yu Zhou em 16º, Gasly em 17º, Mick Schumacher em 18º. Vale lembrar, volta mais rápida de Guan Yu Zhou, a primeira da carreira dele, né? E com esse resultado, né, o Max Verstappen acaba se sagrando campeão mundial. Ele abre acho que 113 pontos para Sérgio Pérez, com 112 disputas. Vamos lembrar que tem corrida sprint no Grande Prêmio do Brasil. Ele é um campeão mundial com muitos méritos, né? O cara ganhou 12 corridas até agora. Que muita gente pode falar, cara, porque hoje foi injusto. É uma questão de tempo. Ele, para mim, não faz muita diferença. Ele foi de longe o melhor piloto dessa temporada, menos errático, o cara que teve assim a maior regularidade disparado, entende? O cara sempre lá incomodando os principais pilotos. Há de se elogiar muito o campeonato que o Max Verstappen conseguiu fazer, corridaça dele, mais uma vez, o Max Verstappen mostrando um porquê é o melhor piloto da atualidade.
12 vitórias na temporada até agora, é uma coisa que chama muita atenção. E ele está uma vitória do recorde de Michael Schumacher e Sebastian Vettel de mais vitórias numa única temporada. Então, para mim, título com muitos méritos. Acho que faz por merecer o Max Verstappen. Agora a batalha vira pelo vice-campeonato, né? Porque a gente vai ter o Sérgio Pérez e o Charles Leclerc brigando, né? Ambos estão com 249 pontos. Acho que o Pérez está com 250, acho que ele está um ponto à frente. Vamos ver aí se vai ter alguma correção. Mas a tendência é que seja entre os dois, já que George Russell está com 206, o Sainz com 202, agora está atrás do Russell, né? O Hamilton está com 178, está muito atrás. Então, o fato é que a batalha pelo vice-campeonato deve ser entre o piloto mexicano da Red Bull e o piloto monegasco da Ferrari. E no final da temporada parece que a Red Bull tem mais carro, parece que o Pérez está voltando a ter um ritmo mais competitivo. O fato dele ter partido para cima do Leclerc hoje e conseguido induzir o monegasco ao erro já é um sinal de que o mexicano está forte na luta por esse vice-campeonato. Vamos ver quem fica com o vice-campeonato, mas no final das contas o vice-campeonato é grande para quem nunca foi campeão, mas para quem quer o título é só o primeiro dos perdedores, essa é a grande verdade. Então, parabéns Max Verstappen, campeão mundial com muitos e muitos méritos. E vamos ver agora quem termina no segundo lugar do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 deste ano. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E novamente, parabéns Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1. Até a próxima.